Capítulo 11 A besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra. A ciência materialista. 666 O número da besta. A esperança no novo regime. No capítulo anterior, vimos a besta que subiu do mar, que relacionamos com o materialismo, o apego aos bens materiais. A expressão subiu do mar tem conotação de algo sublimado, que subiu como o vapor do mar. Isto combina perfeitamente com a nossa interpretação, porque o materialismo é apenas um conceito, não existe como entidade concreta, mas sim abstrata. A besta que subiu da terra deve significar algo criado pelo homem que cresceu, desenvolveu-se, subiu. Alguma coisa concreta e absoluta, criada, inventada pelos homens da terra. Pela descrição do profeta atribuímos este símbolo à ciência materialista, desenvolvida nos últimos séculos, hoje dominante e influente na vida de todos nós. A besta que subiu da terra à ciência materialista. Sabemos da insistência da ciência, de um modo geral, em ignorar e contestar a existência do mundo espiritual, criando suas próprias teorias sobre as coisas visíveis e invisíveis, enaltecendo cientistas que criaram teorias diversas sobre a natureza do homem e do universo, teorias também não comprovadas, tais como a da criação do universo, Big Bang, da evolução das espécies, Darwin, e faz previsões baseadas em estatísticas, autênticas profecias, sobre os acontecimentos futuros. Por isto São João chama-a também de o falso profeta. Afinal de contas, da ciência, de seus estudos, surgiu a arma com a qual pode-se destruir o mundo. A bomba nuclear. Existe uma besta maior. 13, 11, 12 Vi subir dos homens outra besta, que tinha 2 setores aparentemente benéficos, 2 chifres de cordeiro, mas falava como o dragão, para o mal, tem os mesmos poderes da primeira besta, materialismo, no seu sistema, na presença, e faz com que todos aprovem a primeira besta. Esta besta tem 2 chifres que representam os 2 setores mais importantes da ciência, a física e a química. Diz chifres semelhantes aos do cordeiro porque ela tem atividades aparentemente virtuosas, como a medicina e outros setores positivos. Também tem analogia com outras profecias que previram, no final dos tempos, a presença de um falso profeta com pele de cordeiro. A falsa ciência é imaterialista e é frontalmente contra o espiritual e por isto só faz prodígios em ambiente materialista e procura provar a todos que tudo tem uma explicação científica material, comprovando a afirmação do profeta. E faz com que todos adorem a primeira besta, o materialismo. A expressão exerce todo o poder da primeira besta na sua presença significa que a ciência tem o mesmo poder maligno quando, na presença, materialista, primeira besta. No regime do 3º milênio a ciência estará a serviço, na presença, do espiritualismo e será benéfica. A ciência materialista será então chamada de o falso profeta. 13, 14 E fez grandes descobertas como bombas, fogo descer do céu e muitas outras que foram impossíveis na presença da besta, no regime materialista, e conduziu a humanidade a criar algo que representasse a imagem da besta, imagem do materialismo, aquela que foi ferida pela espada de Cristo e voltou a viver. A imagem do materialismo aqui tem sentido como a materialização, ou seja, a ciência induziu a humanidade a criar algo que representasse os bens materiais. Foi então inventado o dinheiro de metal, a moeda, para uso em aquisição de bens materiais.
Portanto, foi inventado o dinheiro, hoje ainda reconhecido como a vil-moeda. A imagem da besta, portanto, é o dinheiro, criado inicialmente em forma de moedas. O dinheiro antigo era composto de moedas de ouro, prata ou qualquer outro material nobre. As moedas tinham valor real, isto é, tinham valor relativo ao valor do material usado na sua confecção. Uma moeda de ouro tinha o valor do que valia seu peso em ouro e assim as demais. Portanto, as moedas representavam a materialização imagem dos bens materiais. Prossigamos na profecia. 15 A ciência deu espírito à imagem da besta, espírito às moedas, e que falasse, a representasse ou se comunicasse, e fizesse com que os demais, sem dinheiro, padecessem a miséria e a fome. Não é à toa que disse que o dinheiro fala mais alto. A ciência deu espírito às moedas quando criou o papel moeda. Um pedaço de papel sem valor material, mas com valor simbólico, espiritual, tal qual o valor dos bens materiais. Portanto, o espírito da imagem da besta é o papel moeda, espírito da moeda, e representa, fala como, o próprio material, mesmo não tendo valor próprio, pois é simples papel. Com o passar dos tempos, além do papel moeda, foram criados outros papéis de valor simbólico, espiritual, tais como cheques, letras de câmbio, cartões de crédito e inúmeros outros hoje em circulação. Como vemos, a ciência econômica aprimorou o materialismo rude inicial, desenvolvendo cientificamente, criando novos termos tais como bens móveis, imóveis, patrimônio, etc., e hoje assume o nome de capitalismo, derivado do termo capital, que representa em síntese os bens materiais. O capitalismo de hoje nada mais é que um materialismo arcaico aperfeiçoado pela ciência. O capital virou símbolo de poder, definidor de riquezas, divisor de status e instrumento que mede a potência dos povos e das nações. Sua influência injusta e devastadora subjuga os países pobres às potências capitalistas, ficando estas cada vez mais ricas enquanto aquelas cada vez mais pobres. E com isto evidencia-se a grande injustiça social do nosso tempo. E prossegue o profeta. 17 E faz que a todos, ricos e pobres, lhes seja imposto este sinal, dinheiro, na mão ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão os que tiverem o sinal, moedas, ou o nome da besta, materiais, ou o número do seu nome. Os versículos acima são claros a ponto de podermos entendê-los em seu sentido literal. Diz quase tudo. O capitalismo faz com que todos, nações, povos, sejam sinalizados, com dinheiro nas mãos. Ou com ideais, consciência, testa, capitalistas. Somente estes poderão fazer transações comerciais e sobreviverem no mundo. Só pode comprar ou vender aquele que tem o sinal, dinheiro, o nome da besta, bens materiais, ou o número do seu nome. 666. O número da besta. Analisaremos este versículo em separado porque este é o grande enigma da Bíblia Sagrada. Muitos estudiosos tentaram decifrar o simbolismo deste número e chegaram a conclusões bem diversas, mas nada convincente. Vamos ao texto bíblico do livro Apocalipse de São João Evangelista. 13:18 Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Só pode ser um símbolo do sistema capitalista ora analisado.
Muitos tentaram relacionar este número com o nome de um homem, no afã de descobrir o nome do anticristo do fim dos tempos, não previsto em nenhuma profecia do Apocalipse. Devemos interpretar como é o número de homem, ou seja, foi inventado ou criado por uma pessoa humana materialista e consequentemente não foi almejado por Deus. O número 666 simboliza, nada mais, nada menos, a soma dos valores de um padrão monetário, um conjunto de valores atribuído às moedas ou papéis moedas que são usados em todos os países do mundo, instrumento base do sistema atual. Foi mais uma invenção científica a favor do capitalismo. O padrão monetário, como ora conhecemos, ainda não existia nos tempos de São João Evangelista. Na época existiam apenas moedas cunhadas em vários países com valores aquilatados ao valor do metal usado. Como o centro do império materialista era Roma, os símbolos do padrão monetário aparecem nesta profecia, formados pelos algarismos romanos. Então vejamos por que o número 666 representa o padrão monetário. Os algarismos romanos são relacionados aos seguintes valores: I igual 1, V igual 5, X igual 10, L igual 50, C igual 100, D igual 500 e M igual multiplicador de 1000. Somando-se o padrão monetário das moedas da época, imaginando-se que cada moeda possuísse o valor relativo a cada número do algarismo romano, obteremos o resultado abaixo. D 500 C 100 L 050 X 010 V 005 I 001 total igual 666, exatamente 666. E tem mais. Se lermos o conjunto de símbolos dos algarismos romanos de trás para frente, sentido da leitura hebraica, também obteremos o mesmo resultado. Ivsukt de Cosvi igual 666. O M ficou de fora porque não representa uma grandeza numérica, mas sim um multiplicador de 1000, assim como 0, no nosso algarismo, é um multiplicador de 10. Então podemos deduzir que o número 666 simboliza o padrão monetário, ou seja, a soma e o conjunto de valores das moedas ou das notas de dinheiro de um padrão monetário. O país que não o possuir de fato não poderá comprar ou vender coisa alguma, conforme a profecia. É um forte símbolo capitalista. Lembramos que o conceito capitalismo está sendo usado neste livro com significado de materialismo avançado, aperfeiçoado pela ciência, diferenciando do materialismo primitivo dos tempos do autor destas profecias. Não trata-se de definição ideológica como é interpretado nos tempos atuais. Usamos este termo, na falta de um outro que proporcionasse esta interpretação, para designar o sistema materialista moderno, sinônimo de materialismo avançado, desenvolvido pela ciência e usado por todas as nações do mundo moderno. Resumidamente, o profeta mostrou os acontecimentos importantes da era cristã. O surgimento do cristianismo representado por um sistema de vida fundado no espiritualismo e na máxima amar ao seu semelhante como a si mesmo, criado pelos apóstolos quando fundaram a primeira comunidade, igreja, cristã, onde os que aderiam tinham que despojar-se de seus bens, doá-los à comunidade para nivelarem-se aos demais. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 41, 47 e capítulo 4, 32, 37. Esta comunidade cresceu muito e ameaçou o sistema vigente, que reagiu contra os cristãos com perseguições, prisões, torturas e mortes horrendas nas arenas romanas.
Muitos foram martirizados nessa fase que durou dezenas de anos. Para São João, isto representa que a besta, materialismo, foi ferida com uma chaga mortal pelo cristianismo, mas sobreviveu eliminando a verdadeira Igreja de Cristo. Depois aparece a figura da segunda besta, a ciência, que fortalece a primeira, materialismo, e faz prodígios perante o homem, faz fogo descer do céu. Inventa a imprensa, que serve para difundir a ciência e o sistema. Mostra a evolução do sistema até o materialismo bestial dos nossos dias. A sua proliferação e popularidade em todas as nações, quando o capital passou a ser um instrumento de medida da importância e poder das nações. Porém, o capitalismo vai desaparecer da face da terra, e em seu lugar será implantado um novo sistema, tal qual o criado pelos apóstolos e citado acima, como consequência lógica da evolução espiritual da humanidade. Estes acontecimentos importantes, de grandes transformações, serão mostrados nas profecias finais. A esperança no novo regime. O novo regime deverá surgir lentamente, isto é, alguns terão a mesma ideia desse novo regime em lugares diferentes e ao mesmo tempo, conforme está profetizado. Grupos de pessoas formarão comunidades especiais, com regras em comum e viverão isoladas do capitalismo, num sistema paralelo que crescerá tanto a ponto de superá-lo. Este novo sistema não será implantado através de uma revolução armada nos moldes das que aconteceram neste ou em séculos passados sem sucesso algum. Não será um regime implantado à força, como querem alguns tradutores, mas sim, opcionalmente, como um novo modo de vida, uma fuga do atual regime que tornar-se-á mais desumano no correr dos anos. O regime do terceiro milênio já está sendo aguardado por muitos na Terra, nos dias atuais. A cada dia multiplicam-se os que interessam-se pelo meio ambiente, os chamados de ecologistas, que trazem em suas mensagens algo de positivo com relação à natureza. Embora muitos dos atuais ecologistas sejam materialistas, eles forçam um movimento de mudança de comportamento que muito facilitará a concepção do novo regime, que será uma mudança total e radical sem paralelos na história da humanidade. O novo regime será o acatar esperado pelos místicos para o próximo século. Dizem eles, o novo Messias, talvez devendo ser traduzido como um Messias de novo, ou ainda, o Messias com roupagem nova. No próximo capítulo veremos o período de transição, ou melhor, o período de convivência pacífica, ou não, do capitalismo atual com o santo regime do terceiro milênio. Nas alegorias seguintes o profeta assiste à criação do novo regime na Terra. Estas são as pessoas especiais que iniciarão um novo período de grande progresso espiritual na Terra. Conforme foi devidamente elucidado, os ressuscitados ressurgirão em corpos especiais, possivelmente produzidos em laboratórios, e consequentemente sem a necessidade do ato sexual como hoje acontece. Provavelmente serão pessoas especiais portadoras de corpos imortais, novo modelo da raça humana. Os ressuscitados conviverão com os mortais, pessoas normais, e governarão com Cristo por 1000 anos, conforme veremos nas visões futuras. Cai o regime capitalista, o grande sistema que prostituiu todos os governos do mundo. Em outros capítulos, São João dará maiores detalhes da queda da Babilônia. Uma vez implantado, o novo regime vai proporcionar aos seus seguidores um ambiente propício à elevação espiritual.
Será a época da colheita espiritual, ou seja, simbolicamente Cristo vai fazer a colheita na terra porque a seara, campo cultivado, estará no ponto. Muitos serão os que atingirão a perfeição, mas também muitos não conseguirão por não aderirem ao novo sistema. Morrerão em estado de desgraça e serão punidos. Não haverá mais tempo para reencarnarem, porque o fim dos tempos estará muito próximo.